Você veja só. Então, a macumba rezava para os inquices, que são os deuses da cultura banto, né? E o macumbeiro, eu tô falando de uma forma geral, porque as macumbas são diferentes umas das outras, né? Então, o macumbeiro começou a receber o caboclo, que é o dono dessa terra. E aí ele recebia também os seus bacuros, os seus ancestrais, que é algo como o preto velho. Mas na macumba também se incorporava um feiticeiro, um homem muito poderoso, chamado de Inganga. Um Inganga, um feiticeirão começa a incorporar, eles incorporam na macumba também. E esses feiticeiros e a macumba não seguiam uma regra moral europeia, né? Porque vem de uma cultura africana. Então são outras regras morais. Por exemplo, com relação à sexualidade. Não é pecado na África a sexualidade do jeito que a igreja fez com a gente, né? Então, graças a Exu, né? Não é pecado a sua sexualidade. Não existe pecado, não existe demônio. Então é um outro olhar moral que não é... Então, a macumba que vira umbanda, ela começa a negociar com esses valores morais da sociedade. A macumba que não virou umbanda, ela tá vivendo valores morais de uma raiz africana, que ela vai ficar quimbanda, né? Então, nessa quimbanda tem uns feiticeiros poderosos e umas mulheres feiticeiras que incorporam. Quando tem a revolta dos malês lá na Bahia, é que os iorubás que cultuam orixá vão para o Rio de Janeiro. E aí a macumba começa a rezar também para os orixás. E aí chega no Rio de Janeiro o culto de Exu. O orixá Exu. O orixá Exu é reverenciado numa encruzilhada, não é? Sim. Só que esses feiticeiros que são entidades, não são orixá, também eram reverenciados na encruzilhada. Por isso eles começaram a ser chamados de entidade Exu, entendeu? Da onde vem a entidade Exu? Entendi. Porque você começou a rezar pro orixá Exu na encruzilhada, e naquela encruzilhada também estavam esses feiticeiros. Então, que eram entidades. Que são entidades, que é o seu tranca-rua, que é o seu tata-caveira, que é o seu capa-preta, que é o seu marabô, que é o seu tiriri, que é o seu Exu das 7 encruzilhadas, o Exu da meia-noite. Antes eram chamados tudo de tata. Era o Tata Meia-Noite, era o Tata Tranca-Rua, era o Tata Caveira. Todos eram chamados de tatas, quer dizer, um grande tata é um feiticeiro. Então todos eram tatas, daí Tata Caveira. Entendeu? Todos eram tatas, eles não eram chamados de Exu. Todos eram chamados de tatas. E as mulheres também, a Tata Mulambo, a Tata Sete Saia, era tudo tata. Mas, pelo fato de que eles iam para a encruzilhada, e a encruzilhada é do orixá Exu, por isso eles começaram a ser chamados de Exu. Exu, os tata. O Exu, entidade. Então daí surgiu o Exu Tranca-Rua, que já fazia parte da macumba como um tata. Lá na cabula, quando você pega o ritual da cabula, na cabula já dizia lá em 1900, lá na onde Dom Nery dá ele descreve uma cabula e diz que as entidades da cabula é o Tata Rompe-Mato, é o Tata Rompe-Serra, é o Tata, entendeu? Então esses nomes simbólicos, Tranca-Rua, Rompe-Mato, Marabô, Capa Preta, isso faz parte da cultura banto, usar nome simbólico. Então todo mundo era Tata. E aí começaram a ser chamados de entidade Exu. E tem um inquice, que é igual o orixá Exu, mas é um inquice da cultura banto. Esse inquice também é da encruzilhada. Se chama Pambo Nigila. Então na encruzilhada tinha um orixá Exu e um inquice Pambo Nigila. E na macumba tinha um tata feiticeiro, que era o seu Tranca-Rua, o seu Marabô, o seu Tiriri, e as mulheres, a dona Sete Saia, a dona Mulambo. E aí logo os tata homem começaram a ser chamados de Exu e as tata mulher começaram a ser chamadas de Pambo Nigila, que virou Pombagira. Daí veio Pombagira. Eles são mestres da espiritualidade, mas eles representam tudo aquilo que a cultura, o moralismo católico cristão considerava pecado, vergonhoso, né? Porque aquela sexualidade, né, da mulher, a mulher ser livre era um pecado. A mulher andar de cabeça erguida era um pecado. A mulher falar alto não podia. A mulher não podia rir, não podia gargalhar, não é? E menos ainda dançar. E a gente está falando da macumba, então a gente está falando, né, das pessoas que moravam na periferia, que moravam na favela, que moram, né, na periferia, na favela, no morro, não é? Depois
do regime escravagista, né? Então todo mundo foi pra favela, né? Não é? Todo mundo era escravizado numa fazenda. Liberou e fala liberou e expulsou. E fala se vira, não deu terra. E aí né? todo mundo foi. Todo mundo. Não, e aí. E aí você não deu. Quando você prejudica alguém que você tem que ir lá ressarcir, né? Você não ressarciu o dano que você fez não teve ressarcimento do crime, do dano. Então, daí surgiu a favela, porque as pessoas que eram escravizadas foram morar no mato, foram morar no morro, criaram as favelas. Agora, a maioria das mulheres eram mulheres solteiras, meu irmão, com filhos. Como até hoje, na maioria do morro da favela, você vê muita mulher solteira. Agora me diga, como é que vivia uma mulher negra, solteira, com filhos? Qual é a profissão? Sim. Qual é a profissão? Não é? Então, ou ela ia ser dona, ia trabalhar na casa de alguém, ou ela ia ter que servir algum homem do que ele quisesse, né? Mas ainda assim, isso era a liberdade dela. Sim. De ser uma mulher livre, de autônoma, ninguém, de ela depender dela. Ninguém era dono dessa mulher, ninguém é dono dessa mulher, essa é uma mulher forte. Então, essa é a pombagira. É uma mulher que ninguém manda nela, é uma mulher forte. Para o moralismo da época, uma mulher que ninguém manda nela, uma mulher forte, uma mulher que tem autoridade, que fala alto, que ri alto, essa é a mulher do capeta. Então essa mulher não era aceita naquela Umbanda mais branca. E esse Exu também não era aceito naquela Umbanda mais branca. Então eles ficavam ali na quimbanda. Mas eles são mestres de você viver a sua verdade. Eles são mestres de você encontrar a sua verdade. Então o Exu e a Pombagira foram muito demonizados. Mas eles levantam a cabeça e assumem de ser quem é. Eles falam a verdade deles. Eles são quem são. Então o Exu e a Pombagira ensina você a viver a sua verdade.